Olá, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que gera muita divisão de opinião. É um assunto que vai deixar muitas pessoas pensando: esse cara tá falando besteira, esse cara é doido e tal. É um assunto complicado, sabe? Mas eu achei que seria interessante compartilhar esse meu pensamento que eu tenho há vários anos, desde quando eu comecei a tocar, a entender assim de música e tal. Eu sempre pensei isso. Até hoje não mudei meu pensamento. Quem sabe um dia eu possa mudar, né? Mas até agora meu pensamento ainda está focado nessa direção que eu vou dar aqui uns pitacos aqui hoje com vocês, ok? Ah, então, sem muito blá blá blá, enrolação, vamos lá, vê só, bicho. Vamos começar falando. Vou começar falando lá dos primórdios, né? Quando você pensa em guitarra, esse lance dos solos, já entrando nessa onda um pouco shred, quem você pensa, né? Quem é o primeiro guitarrista aí que você pensa? Voltando lá os primórdios, né? A gente tinha um negão, não pode nem chamar mais de negão, né? Mas um cara lá que tinha uns Black Power e tal, inventou de tocar guitarra e revolucionou o mundo da guitarra. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? O primeiro álbum desse cara foi lançado lá nos anos 60, cara. Anos 60, pensa bem. Nesse tempo, um cara fazendo coisas absurdas daquelas na guitarra, nesse tempo era coisa de pacto com o Satanás, né? Falar pacto, em falar em pacto com o Satanás, tem também um carinha bem antes, né, desse negão aí, nos anos 30, cara, Robert Johnson, né? O lance da encruzilhada lá, aquela lenda que ele fez o pacto com o bicho preto e tal. Anos 30, cara, você já via umas coisas ali interessantes, né? Anos 30. Aí surgiu esse negão aí, né? Anos 60. Explodindo a mente de vários guitarristas do mundo, cara, né? Anos 60, bicho. O cara fazendo um negócio daquele. Você que nasceu aí, sei lá, há 10 anos já acha absurdo, né? Essas coisas. Imagine nos anos 60, meu amigo. Beleza, aí apareceu esse negão aí, né? Fazendo essas coisas extraordinárias e tal. Eu não vou dar bem a cronologia na ordem certa dos guitarristas que foram surgindo na sequência, mas depois surgiu um carinha com uma guitarra toda gambiarra, sabe? Uma guitarra vermelha com branco, uma pintura muito louca, captador tudo fubão, tudo, né? Tudo cheio de fita adesiva, um braço de outra guitarra. Surgiu um carinha, né? Fazendo um negócio assim com o dedo no braço da guitarra e usando uma alavanca, uma pegada fenomenal, sabe, bicho? Uma pegada absurda. Isso aí foi o quê, né? Foi por aí 70, né? 80. E vocês sabem de quem eu tô falando, né? Beleza, surgiu esse carinha aí, né? Nesse período aí, anos 70, não tô bem enganado, mas é nessa faixa aí. Enfim, nesse período, amigo, surgiram vários guitarristas, né? Que revolucionaram o mundo da guitarra. Teve esse negão aí, depois o carinha da guitarra gambiarra, veio Jimmy Page, sabe? O cara que criou aquele riff que é chatíssimo, chatíssimo porque todo mundo já manjou, né? Fez o riff ficar manjado. Aquela escadaria para o céu lá, né? Enfim, aí veio a coisa do shred, né? Aquela coisa mais shred, com aquele gordinho lá que comia 10 pão e com a extratozinha. Enfim, cara, surgiram nomes absurdos da guitarra nessa década de 60 até 80, né? Anos 90, daqui a pouco eu vou falar sobre os anos 90. A coisa foi ficando mais moderna, né? Mas você pensa, bicho, anos 60, que surgiu o negão lá do Black Power, né? Anos 60, aqui no Brasil, você tinha o que de guitarrista, assim, de cara que fazia a coisa acontecer, que o negócio explodia a mente de quem visse e ouvisse? Porque nesse tempo não existia a tecnologia, né, de você gravar e refazer só um trechinho e não sei o que mais lá, né?
Os caras naquele tempo gravavam na tora, tinha que ser bom pra gravar e os... Então, anos 60 aqui no Brasil, você tinha o que, assim, de guitarrista que explodia a mente de quem visse e ouvisse, né? Anos 70, né? Você tinha o que aqui de cara assim que era pra valer mesmo, mundial, né? Chocando a sociedade. Tinha as bandas tal, aqui no Brasil, né? Anos 70, anos 80, tipo... Eu tava até conversando com um amigo meu, ele falou, não, Wagner, mas esse período aqui existiam os Novos Baianos, Pepeu Gomes, né? Tinha a galera, aquele pessoal da Jovem Guarda, né? Tipo The Fevers, o Renato e os seus bonés azuis, né? Tinha esse pessoal aí, né? Tinha outras bandas tal que já faziam um rockzinho ali, meio Roberto Carlos e tal. Mas o nível dos caras, meu amigo, era tipo... Os caras estavam aprendendo a andar em comparação aos caras lá de fora, bicho. Pensa bem, bicho, eu tô falando anos 60, né? Tô falando anos 60 e os caras já destruindo lá fora. E eu falei até antes, anos 30, bicho, o cara lá da Encruzilhada. Vocês estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? Aqui no Brasil tinha o quê? Tinha os índios, bicho. Tinha os índios e Pedro Álvares Cabral chegando aqui pra colonizar o negócio, né? Aí beleza, anos 60, anos 80 começou uma revolução aqui no Brasil desse negócio e tal. Mas como eu falei, o negócio era muito precário ainda, cara. E os guitarristas que tinham nessas bandas aqui no Brasil nessa época, eles bebiam dessa fonte do pessoal lá de fora. E muitos saíam daqui, muitos guitarristas saíam daqui para estudar lá fora. Tanto que você vê, né, muitos caras de nome hoje, eu fiz Berkeley, eu fiz, sei lá, faculdade lá fora, voltei para aqui pro Brasil, montei minha escola e formei várias pessoas. É o que aconteceu muito. Então, muitas dessas pessoas que eram guitarristas nessa época, eles bebiam lá de fora, né? Iam para fora estudar, voltavam e passavam os macetes para a galera daqui. Eu tava vendo uma live do Aquiles, o ex-batera do Angra, ele tava fazendo uma live com Sandro Reich e o pai dele, que foi baterista dos Incríveis e tal. Essa banda, uma das bandas desse período aqui do Brasil, anos 70, 80 e tal. E ele falando que eles foram gravar um disco lá e eles inventaram de colocar duas bateras, né, para gravar duas bateras ao mesmo tempo. E os engenheiros de mixagem não estavam conseguindo gravar aquelas duas bateras de uma forma que saísse legal. E não teve jeito, cara. Os caras do Brasil aqui, os caras dos estúdios, não deram conta do negócio. Tiveram que chamar quem? Tiveram que chamar quem? Os caras lá de fora. Disseram que chamaram um gringo lá, um cara pica lá do tempo. O cara veio, só perguntou, como é? Duas bateras? Assim, assim, assado, beleza. Faz assim, assim, não sei o que. Disse que em minutos o cara resolveu a bronca, quebrou, matou a galinha e gravou, tirou um som extraordinário de duas baterias sendo gravadas ao mesmo tempo. Isso aí leva a crer, eu já pensava nisso também, né? Que não só em relação à guitarra, mas também em relação à gravação, principalmente de guitarra, viu? Principalmente de guitarra. O Brasil era uma coisa muito primitiva nesse tempo. Você pega principalmente o sertanejo, anos 90, aquela coisa de Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo. Tem até uma música bem conhecida que é o Robertinho do Recife, o solo, se eu não me engano é uma música do Fagner, não sei, não lembro muito bem agora. Que a distorção, cara, parece que os caras colocaram um enxame de abelha lá no estúdio e ficaram cutucando assim, né? A distorção é abelhuda total, bicho. E as gravações de guitarra, de drive nesse tempo aqui no Brasil, era coisa assim, abelhinha mesmo. E lá fora os caras estavam fazendo álbuns e mixagens e timbres, tirando timbres de guitarra sensacionais que até hoje o pessoal idolatra. Vocês estão entendendo? Então beleza, né? Anos 60, 70, 80, a galera lá fora já destruindo coisas absurdas. E no Brasil aqui a galera ainda andando, né? Engatilhando, dando os primeiros passos nisso aí. E, certo, como eu já falei, tinha os caras que tocavam bem. Mas esses caras, eles mesmos bebiam dessa fonte do pessoal lá de fora.
ou muitas vezes iam estudar lá fora, voltava, abria uma escola, dava aulas, né, particulares, e a coisa foi evoluindo aqui no Brasil dessa forma. A informação vindo lá de fora, dos pica lá, né? Não sei como é esse negócio que a galera lá fora tem, e vindo aqui pro Brasil e a galera bebendo dessa fonte. Aí beleza, aqui no Brasil, final dos anos 80, começou aquele surgimento das bandas pop rock, Legião, Paralamas, Titãs, essa galera aí, né? E em relação à coisa guitarrística aqui no Brasil, foi evoluindo mais, né? Porque, como eu já falei, muitas dessas pessoas foram estudar lá fora, abriram escola aqui, e a galera foi evoluindo, né? Mas todas essas pessoas, todos esses guitarristas que a gente tem hoje, eles beberam dessa fonte ou estudaram lá fora, né? Trouxeram tudo lá de fora. Aí começou anos 90, né? Começou a surgir uma safra de caras bons de guitarra aqui no Brasil, tipo Kiko Loureiro, Faísca, Eduardo Danui, Juninho Afran, toda essa galera que vocês conhecem hoje, né? Todos são dessa geração aí. Final, anos 80, anos 90, né? Surgiram as bandas Angra, Dr. Sim, Oficina G3, né? Essa galera que tem um play bacana. Vander Tafo tocava no... como era o nome da banda? Esqueci. Mas tudo bem. Vander Tafo, grande ícone, né? Inclusive foi ele, né? Que formou aquela escola de música lá e formou vários guitarristas. E hoje em dia, né? Na década de hoje, tem muito cara bom aqui no Brasil, inclusive referência lá fora. Mas toda essa galera que é bom de guitarra hoje, que toca pra cacete, eles são bons hoje devido à fonte que eles beberam e do pessoal que foi buscar informação lá fora pra trazer pra cá. Na época de hoje, eu tô falando atualmente mesmo, todo mundo toca bem, entre aspas, porque a informação tá espalhada em todos os lugares que a gente está. Só não toca bem quem não quer hoje. Hoje em dia chega, pelo menos pra mim, chega a ficar até enjoativo de ficar rolando feed em Instagram e Facebook e a galera lá... Pô, eu não aguento mais isso, porque hoje em dia, cara, você chuta uma árvore nas redes sociais, cai 1000 guitarristas tocando bem. E, como eu já falei, esses caras tocam bem porque a informação veio lá de fora. Muitos foram buscar lá e... Vocês estão entendendo, né? Não precisa ficar repetindo. Mas o que eu quero dizer, cara, é que a coisa... Toda essa coisa bacana de técnica, de solos, de pegada, tudo veio lá de fora. Eu costumo falar uma frase que choca o pessoal, né? No Brasil, a gente recebe só o bagaço da laranja. Eles aproveitam lá fora, chupam bem direitinho a laranja, e o que sobrar, joga aqui pro Brasil. Vocês estão entendendo? Recapitulando aqui, né? Pra vocês não ficarem... mas tá falando besteira. Posso até estar falando besteira e tal. Mas é o seguinte, eu não tô dizendo que os caras gringos lá, especificamente, eles são melhores que os guitarristas brasileiros. O que eu quero dizer é que a coisa veio lá de fora. Anos 30, meu amigo, anos 60, os caras estavam explodindo as coisas já em relação à guitarra. Coisas que, se você pegar para tocar hoje, para pegar, são coisas difíceis e coisas bem criativas, coisa dos anos 60. Que nesse período aqui no Brasil não existia nada, cara. Não existia nada em relação à guitarra massa mesmo aqui no Brasil. Nesse período não existia. Então tudo foi evoluindo dessa forma. Os caras indo pegar informação. Aí começou aquela coisa das videoaulas, né? Não sei o que. A coisa foi evoluindo, né? O tempo vai passando, as coisas vão crescendo. E hoje a gente tem uma grande safra de guitarristas bons aqui no Brasil. Como eu já falei, que são referência lá fora. Kiko Loureiro, por exemplo, né? Tá tocando lá no Megadeth. A gente tem outros nomes também, né? Matheus Assato, carinha novinho e tal. E outros nomes que foram morar fora e seguem carreira lá fora e tal. Mas se você parar pra prestar atenção, é interessante isso, né? Nós brasileiros, guitarristas, quando alguém pergunta, mas qual é a tua influência? O que é que tu escutou, não sei o quê. O cara sempre vai citar os gringos, cara. Não tem pra onde. Pode até citar um guitarrista brasileiro aqui e acolá, mas é tipo, em 100,
2 ficam citando guitarristas brasileiros, sabe? Todos vão citar as influências gringas, Hendrix, Van Halen, Jim Page, Slash, seja lá quem for. Mas pergunta para um americano, pergunta para os caras, né, os criadores lá, pergunta lá as influências deles e o que é que eles vão dizer. Eles vão dizer que eles são influenciados pelo pessoal lá também, cara, sabe? Eles não dizem, eu conheço, minha influência foi o guitarrista brasileiro lá do, não sei lá, sabe? Vocês estão entendendo? Cara, é engraçado, né? Na verdade não é engraçado não. E eu também não vou dizer que esse meu pensamento é real, é 100%, porque é apenas uma cabeça aqui, né? Uma cabeça soltando o verbo aqui para vocês começarem a me esculhambar aqui aqui nos comentários, certo? Então é isso, cara. É isso, sabe? Como eu falei, desde quando eu comecei a tocar, pegar as coisas, né? Escutar e fazer a comparação, né, com a galera aqui do Brasil, eu ficar, pô, bicho, isso é... Sabe, quando você começar a botar na balança, você vê realmente que os caras lá fora, pô, não tem comparação, né? É isso, bicho, você concorda com esse meu pensamento? Deixa aí seu comentário, seu pensamento aqui, que eu quero saber também se essa coisa que eu penso só faz sentido pra mim ou também faz sentido pra você, certo? É isso aí, vídeo de hoje aqui, bem sem censura, sem edição, sem nada, na tora, só um pensamento rápido que eu acho que seria interessante de comentar, certo? Pessoal, fiquem ligados aqui no canal. Mais uma vez agradeço a presença de vocês sempre aqui nos vídeos, comentando, se inscrevendo, o canal tá crescendo, tá legal. E é isso, se inscreve aí, você já sabe, me segue aí nas redes sociais, Instagram e tal. E é isso, valeu, abraço, até a próxima.